Olá, boa tarde. Meu nome é Cíntia Aline Martins. Eu sou discente do curso de fisioterapia do Centro Universitário do Sul de Minas. Junto com meus colegas Ellen, Vanesca e a nossa coorientadora Flávia Regina Ferreira Alves, o nosso orientador Bruno Bonfim Foreste. O tema do nosso trabalho é a correlação entre a qualidade de vida e a independência funcional de indivíduos amputados de membros inferiores. Bom, amputação. O que seria a amputação? Seria a perda de um segmento corporal ou até mesmo de um membro, podendo ser de membros superiores ou de membros inferiores. E com a amputação, com a perda de algum membro, atualmente utiliza-se a colocação das próteses, que vão promover a marcha para esses indivíduos. No caso, os que tenham alguma amputação ou alguma desarticulação de alguma articulação de membros inferiores. E com o avanço tecnológico, com o aumento do número de pesquisas, é, principalmente na área, no âmbito da fisioterapia, esses indivíduos possuem uma melhor qualidade de vida e funcionalidade e conseguem ter uma maior inserção social. E a fisioterapia, ela pode atuar, então, tanto na fase de pré-protetização, no qual o fisioterapeuta vai trabalhar o indivíduo, prepará-lo para a colocação da prótese. E já na fase pós-protetização, vai ser o treino de marcha, de equilíbrio, de coordenação, para que esse indivíduo possa ser funcional utilizando uma prótese. Bom, então os níveis de amputação de membros inferiores. Pode ser transtibial, que é quando ocorre uma amputação a nível da tíbia e fíbula, podendo ser tanto mais distal, medial ou proximal. Depois nós temos a desarticulação do joelho, que é quando desarticula toda a articulação do joelho, retirando tanto a tíbia quanto a fíbula. Depois temos a amputação transfemoral, que ocorre, pode ser tanto distal quanto medial, quanto proximal do fêmur. E por último, a desarticulação do quadril, no qual vai desarticular totalmente a articulação do quadril, retirando o fêmur, tíbia e fíbula e os demais ossos do pé. Já os níveis de amputação de membros inferiores na região do pé, nós temos a desarticulação dos dedos, no qual vai ser retirada as falanges. Temos também a amputação transmetatarsiana, a nível de metatarsos, no qual pode ser também tanto distal, quanto medial, quanto proximal. Depois, nós vamos ter a amputação parcial do pé. No caso, é chamado de Lisfranc, quando retira-se os metatarsos, o osso cuboide e os cuneiformes. Depois, nós temos o Chopard, que é uma amputação também parcial do pé, só que nesse caso vai ser retirado tanto os 3 cuneiformes, o osso cuboide, navicular e os demais ossos do pé, restando apenas o calcâneo e o talos. E depois temos a desarticulação do tornozelo. No caso, temos uma amputação que é chamada de Pirogoff, no qual vai ser retirado o talos, os demais ossos do pé, restando apenas o calcâneo. E o calcâneo vai ser articulado com a tíbia e a fíbula. E, por último, a amputação de Syme, no caso, a desarticulação do tornozelo, no qual vai ser retirado tanto o calcâneo quanto o talos e os demais ossos do pé. E aqui estão alguns tipos de próteses de membros inferiores, que vai de acordo com o nível de amputação que o paciente tiver. No caso aqui, são só as próteses endoesqueléticas. Além dessas, tem outro tipo de prótese, que é a exoesquelética, no qual
envolve todo um membro e pode ser joelho articulado, joelho mecânico com trava. Então, a prescrição vai depender da equipe, dos fisioterapeutas, para a escolha do melhor tipo de prótese para aquele indivíduo com amputação de membros inferiores. E a literatura científica, ela tem várias medidas de avaliação, e principalmente da qualidade de vida e da funcionalidade. Então, a avaliação ela é extremamente importante para poder eh, ter melhor conduta de tratamento, um melhor prognóstico para aquele paciente, fazendo com que ele se adeque à utilização da prótese. Então, frente a isso, o presente trabalho, qual que é o objetivo? É identificar qual que é a correlação entre a qualidade de vida com a funcionalidade de sujeitos amputados de membros inferiores, tanto na fase pré quanto na fase pós-protetização. Então, a maior incidência de amputações, ela é devido a doenças vasculares, né, de problemas circulatórios, principalmente os indivíduos que possuem diabetes. No entanto, existem várias outras causas, várias outras etiologias relacionadas à amputação dos membros. Como, por exemplo, nós temos as amputações de causas vasculares, que é a mais comum, a mais incidente. Temos também a causa traumática, a causa tumoral, infecciosa por bactérias ou vírus, que geralmente leva à necrosação do membro afetado, sendo necessário a intervenção cirúrgica de amputação. E a causa também pode ser congênita. O indivíduo nasce com alguma malformação, não possuindo determinado segmento corporal. E outras causas também. E com a perda do membro, vai ocorrer algumas mudanças na vida do indivíduo amputado, como fatores pessoais, fatores socioambientais e culturais. Os culturais, geralmente, são aqueles fatores que impossibilitam, muitas vezes, o indivíduo de ser inserido na sociedade, porque geralmente nem todos os locais, os lugares hoje em dia possuem adaptações para sujeitos amputados. Então, acaba limitando a sua socialização. Esses indivíduos eles acabam ficando mais tempo sozinhos dentro de casa e acaba reduzindo as suas atividades de vida diárias. Atividades que antes ele realizava, ele começa a diminuir, começa a perder a sua função. E, consequentemente, isso vai afetar a qualidade de vida desses indivíduos. Então, quando o indivíduo ele é submetido a uma amputação, principalmente aí de membros inferiores, ou vai ocorrer automaticamente um déficit no equilíbrio. Esses indivíduos vão perder o equilíbrio porque um membro que antes existia não existe mais. Isso é um processo natural. E com a perda do equilíbrio, se o indivíduo não trata, não realiza treinos de equilíbrio com fisioterapia, pode levar a quedas, devido à fraqueza muscular muitas vezes, decorrentes da perda de equilíbrio também. E as quedas vão fazer com que esses indivíduos fiquem com medo de andar, de deambular, de sair de casa sozinhos. E isso acaba levando à diminuição da funcionalidade. Eles diminuem as atividades que eles realizam e isso ocasiona uma certa dependência. Esses indivíduos vão ficar dependentes, geralmente, de outra pessoa ou até mesmo de dispositivos de auxílio para a marcha. E isso vai levar a um isolamento social, que os indivíduos vão preferir ficar dentro de casa do que sair e poder ocorrer alguma queda, se eles saírem sozinhos. Então, eles acabam se isolando socialmente. E isso, consequentemente, afeta a qualidade de vida, afeta o aspecto emocional e psicológico desses indivíduos. E então, a principal afecção com a diminuição da funcionalidade é a marcha.
é a deambulação. Esses indivíduos, eles vão ficar mais tempo parado, e isso vai diminuir as suas atividades de vida diária, afetando, consequentemente, a qualidade de vida. E a fisioterapia, então, ela tem um papel muito importante, porque ela vai atuar na reabilitação desses pacientes amputados, no caso desse estudo, de membros inferiores, vai ajudar esses indivíduos na melhora de sua função para que eles sejam independentes e se insiram novamente na sociedade, para que eles consigam manter a sua socialização e, com isso, ter uma melhor qualidade de vida e, lógico, ter uma grande função. E, assim, a fisioterapia, então, ela visa recuperar a autonomia para a locomoção, ou seja, ela visa a independência daquele indivíduo e, se possível, com a utilização da prótese, para que ele consiga deambular, sair de casa, realizar suas atividades, realizar muitas vezes algum trabalho, realizar funções utilizando a prótese. A fisioterapia também atua preparando e realizando cuidados com o coto. Geralmente, na fase pré-protetização, realizar a dessensibilização do coto, para que esses indivíduos fiquem mais preparados para a colocação das próteses, além de treinar as atividades de vida diária para manter a função e sem deixar de lado os aspectos cognitivos, os emocionais e os sociais. E atualmente existem várias escalas na literatura científica, tanto para avaliar a funcionalidade quanto para avaliar a qualidade de vida. Só que aí surge a questão: será que essas escalas estão correlacionadas tanto na fase pré quanto pós-protetização? Ou seja, será que a funcionalidade ela está correlacionada com a qualidade de vida? Aquele indivíduo que possui uma maior função, ele possui também uma maior qualidade de vida? Então, a partir disso, foi realizada então nesse estudo uma revisão bibliográfica com artigos tanto na língua portuguesa, inglesa e espanhol, nas bases de dados PubMed, Pedro e Cielo, utilizando os seguintes descritores: a amputação, reabilitação e prótese. Então, com isso, o tratamento de dados que nós utilizamos foi descritivo e obedeceu os critérios de inclusão e de exclusão. No caso, os critérios de inclusão foram estudos do tipo transversal, randomizado controlado, caso controle ou corte, e também foram incluídos artigos de revisão. Já nos critérios de exclusão, artigos publicados em revistas não indexadas e estudos realizados em modelos animais. Esses artigos foram excluídos do trabalho. Então, no total, deu 15 artigos que estão entre os períodos de 2005 e 2017. Então, os estudos, eles demonstraram o quê? Que a avaliação funcional ela é essencial para mensurar se os tratamentos traçados estão sendo eficazes. Muitas vezes, os tratamentos utilizados na reabilitação pela fisioterapia, sendo também relevante considerar alguns fatores, como a idade, o gênero, o biotipo, o nível de amputação, a etiologia, doenças associadas, a condição socioeconômica e as expectativas do paciente. Ou seja, a avaliação ela deve ser criteriosa para que o fisioterapeuta possa traçar uma melhor conduta para aquele paciente, para que ele continue mantendo essa função e aqueles que perderam consigam retornar à realização das atividades de vida diária. Então, neste contexto, vamos ter duas escalas. Para a avaliação da funcionalidade, nós encontramos a medida funcional para amputados, que ela é traduzida do inglês
e ela possui 14 itens, e esses itens eles abordam fatos como a funcionalidade em relação à utilização da prótese, a realização de atividades de vida diária, entre outros. Já para avaliação da qualidade de vida, existe o questionário SF36, que é bastante utilizado e ele possui 36 itens, estes subdivididos em 8 subitens, no caso, a capacidade funcional, os aspectos físicos, dor, estado geral da saúde, vitalidade e os aspectos sociais, emocionais e a saúde mental. Então, na fase pré-protetização, o que deve ser levado em consideração? Deve ser levado em consideração o aspecto emocional, principalmente, pois a baixa autoestima vai levar o indivíduo à ansiedade, à depressão, e isso vai diminuir as suas atividades. Então, tem que sempre tentar estimular e incentivar o paciente para ter o autocuidado. Além, é claro, de toda a parte fisioterapêutica, com a utilização de exercícios de equilíbrio, treinos de marcha, fortalecimento e os alongamentos e mobilizações. Então, portanto, para ter uma boa funcionalidade e qualidade de vida, o que se deve preconizar? Observar o sofrimento psíquico e, frente a isso, realizar orientações tanto para a família quanto para o cuidador e para o paciente, no caso. Para quê? Para que ele possa manter a sua função, para que ele seja e tente ser independente. A preparação do coto também é importante, como eu já falei anteriormente, para a colocação da prótese. A cinesioterapia com exercícios de fortalecimento, de mobilizações, alongamentos, para manter a amplitude de movimento, para fortalecer os músculos, treinos de equilíbrio e marcha. E, claro, as orientações para a realização de exercícios também dentro de casa, orientações para tentar ser independente, tentando não depender nem de dispositivos de auxílio e nem de ajuda de algum familiar ou cuidador. Na fase pós-protetização, devem ser almejados, então, a deambulação com total controle, ou seja, que esses pacientes sejam independentes nas atividades de vida diária e, nesse caso, já com a prótese, com a utilização da prótese. Porém, deve-se atentar a fatores que podem influenciar a utilização da prótese, para que não tenha o abandono da mesma. Como no estudo de Shan-Liang, em 2014, ele observou que teve um abandono da prótese de 62,5% em uma amostra de 80 pacientes, sendo um índice bastante elevado. A autora também relatou que geralmente um indicador de mau prognóstico eram os dispositivos de auxílio. Aqueles pacientes que abandonaram a prótese foram os pacientes que utilizavam algum dispositivo de auxílio, ou seja, eram indivíduos que necessitavam e que tinham uma certa dependência. Então, a fisioterapia deve buscar com que esse paciente deambule com a prótese e sem o dispositivo de auxílio, claro, levando em consideração a individualidade de cada paciente. Então, a proposta desse trabalho foi demonstrar que a qualidade de vida e a capacidade funcional elas podem influenciar na reabilitação do paciente, tanto na fase pré quanto pós-protetização, além de poder ser influenciada também por fatores como o nível de amputação, o tipo de prótese, a idade, o uso de dispositivo de auxílio, entre outros que foram citados neste trabalho. Então, diante desse estudo, tem essa necessidade de encontrar correlações entre a qualidade de vida e a funcionalidade. Para quê? Para que possa contribuir para
para ter melhores condutas de tratamento, para que esses indivíduos possam ser reabilitados da melhor forma possível, para que eles não percam a sua função, para que eles mantenham a sua independência, para que possam ter uma boa qualidade de vida e serem inseridos na sociedade. E claro, lembrando sempre de realizar as orientações aos sujeitos, eh, aos sujeitos amputados de membros inferiores para que tenham uma independência funcional e melhora da autoestima. Então é isso, muito obrigada, graças.